Fala galera do curso Gaia, beleza? Com vocês mais uma vez aqui, professor Afonso. Hoje na aula de aprofundamento, galerinha, de 18 de junho, falar um pouquinho sobre ondas, né? É muito comum a gente se confundir com alguns conceitos de ondas, ficar meio perdido, mas não fica não. Ondas é bem tranquilo, é bem na manha. Vamos ver a parte inicial, depois a gente vai aprofundando mais para frente, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, definição de ondas. Onda é tudo aquilo que a gente define como uma perturbação no meio e transporta apenas energia e quantidade de movimento, não transporta matéria. Então, onda transporta energia e quantidade de movimento e não transporta matéria. Ah, mas e se acontecer não sei o quê? Não, não existe. Não queira usar o exemplo do surfista na praia, da bola, da maré, é outra coisa, não tem nada a ver. Onda transporta apenas energia e não transporta matéria. Ponto. Primeira coisa importante, primeira coisa que você tem que saber. Exemplo de ondas, a gente tem vários, né? O som, a luz, ondas do mar, a onda de micro-ondas, né? Então, a gente tem vários exemplos ali de situações envolvendo as ondas. Classificação das ondas, como que a gente divide essas ondas, como que a gente pode trabalhar com elas. Bom, primeiro, quanto à natureza. A natureza de uma onda está relacionado diretamente com a fonte, com o que gerou. Então a gente vai ter as ondas mecânicas, que se caracterizam por perturbações na matéria, precisam de um meio para existir, né? Então, um exemplo de onda mecânica, o mais comum, onda sonora, ondas do mar, perdão, precisa de matéria, precisa de meio para essas ondas conseguirem existir, se propagar. E ondas em uma corda também, né? Ondas no líquido, por aí vai, tá? E nós temos as ondas eletromagnéticas, que têm como principal características se propagarem muito bem no vácuo. Ela é uma junção de campos elétrico e magnético, uma junção de dois campos, tá? Por isso que ela é chamada de eletromagnéticas. Então a gente tem o campo magnético, o campo elétrico e eles se juntam. Exemplos de ondas eletromagnéticas, então a gente tem ali, ó, ondas de TV, ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta e por aí vai. Tá? A gente pode ficar dias falando só dos exemplos de ondas eletromagnéticas. Aqui um exemplo, uma simulaçãozinha para vocês da propagação de uma ondinha eletromagnética, beleza? Então é assim que elas se propagam perpendicularmente, joia? Espectro eletromagnético tem a ver com as ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? A gente tem lá ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, é aquela que a gente realmente enxerga, é só aquele pedacinho ali que a gente consegue enxergar, tá? O resto a gente não vê direito, não vê na verdade. Ultravioleta, raio-x, raio gama e por aí vai, tá bom? Então essas são as ondinhas eletromagnéticas. Mais um exemplo agora, né, comparando com os comprimentos de onda e com as frequências e com a temperatura, tá? Se você quiser dar mais uma exploradinha, dá uma pausa, olha com calma aí, né, veja o que está acontecendo, mas é bem tranquilinho, é só um exemplo mesmo. Os espectros eletromagnéticos, né, com relação ao tamanho da onda e as camadas eletrônicas que acontecem, então é mais um exemplo para a gente ter ali mais uma comparaçãozinha, tá? Então, quer dar uma olhada com calma, dá uma olhadinha ali. E agora com relação à liberdade de propagação ou com relação às dimensões, em quais dimensões essas ondas se propagam. Então nós temos os unidimensionais, que se propagam só em uma direção, meio óbvio, né, pelo nome. Então uma onda numa corda, ela só vai para cima e para baixo, só no eixo X, no eixo Y. Então é uma dimensão só. Bidimensionais se propagam em duas dimensões simultaneamente, num plano, né? Então a gente tem ali as ondas na superfície da água, elas se propagam na superfície, no plano da superfície da água.
E as tridimensionais que se propagam no espaço em 3 dimensões, que é o exemplo da luz, do som, qualquer onda que se propaga tridimensionalmente, beleza? Então tá aí, ó, com relação à liberdade de propagação ou direção de propagação. E com relação à direção de vibração, isso é bem importante, nós temos as transversais, que só vão para cima e para baixo, né? Então a propagação é na horizontal, mas a vibração é na vertical. Então são as ondas chamadas de transversais. E as ondas chamadas de longitudinais, que vibram e se propagam em direções paralelas, nesse caso os dois na horizontal. Então, uma outra classificação ali também com relação às ondas. Então eu tenho 3 classificações: com relação à natureza, liberdade de vibração e a direção de propagação. São 3 critérios diferentes para a gente classificar as nossas ondinhas lá. Onda mista é tudo ao mesmo tempo. Ela é transversal e longitudinal. Repare aqui nessa simulação de uma ondinha do mar, por exemplo, como as moléculas elas vibram horizontal e verticalmente, por isso que ela é chamada de mista. Tá? Ela tem as duas características simultaneamente. Ondas periódicas são ondas que têm um comportamento previsível, ou seja, uma oscilação harmônica constante, que é o que a gente vai estudar. Então, eu tenho a parte de cima da onda que se chama crista, a parte de baixo da onda a gente chama de vale. Comprimento de onda, representado por aquela letrinha ali, a letra grega chamada de lambda, aquilo ali quer dizer comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas. Tá? Pode ser também entre 2 vales ou 3 nós, 3 meios, tá? Amplitude é do meio para cima ou do meio para baixo, tem a ver com a energia da onda. Velocidade de propagação de uma onda. Se eu lembrar que velocidade é distância sobre tempo, mas se eu considerar a distância como lambda e o tempo como período, t grande, tempo para formar uma onda, se eu substituir, eu tiro velocidade igual a lambda sobre período. Ou velocidade igual a comprimento de onda, lambda, vezes a frequência. Período é medido em segundos, frequência medida em hertz. Tá ali as unidades, só para você ter período em segundos, comprimento em metros e velocidade em metros por segundo. E aqui uma simulação de uma ondinha, de novo, só para a gente ver os elementos ali, né, onde que aparece o pulso ou ondas simples. É toda a perturbação, ou seja, quando você faz um único abalo, quando você gera energia para a onda, uma única vez. Quando você tem vários pulsos, ou você produz vários pulsos numa onda, a gente tem o que a gente chama de trem de ondas. Mas pulso é cada vez que você transfere energia para a onda, você gera um pulso, né? Nos fenômenos que envolvem ondas, nós temos a reflexão, que é quando a onda ela incide na superfície, bate e reflete, volta para o mesmo meio. Então, um exemplo seria a luz chegando ali num espelho. A luz vem, bate no espelho e depois ela reflete. Ela vem do ar, ela não atravessa, ela volta para o próprio meio. Então, isso é uma reflexão de onda simples. Aqui tem uma curiosidade, uma lei importante. Na reflexão, o raio que está chegando, o raio incidente, o RR, o raio refletido, o raio que refletiu, e a normal, que é aquela reta perpendicular à superfície que eu uso para medir os ângulos, eles têm que ser coplanares. Eles pertencem todos ao mesmo plano, que vai ser o plano da folha, né, da tela que você está olhando. Então, eles estão todos no mesmo plano, eles são chamados de coplanares. E a segunda regra, o ângulo de incidência em relação à normal, o raio é normal, e o raio refletido é normal, tem que ser iguais. Então, ângulo de incidência e ângulo de reflexão são sempre iguais. E a velocidade é constante, por quê? Porque não tem mudança de meio. Estava no meio, continua lá, fica com a mesma velocidade. E por causa disso, como não muda de meio, não muda a velocidade, também não muda o comprimento de onda. Outra coisa importante de lembrar, é tudo constante. Inclusive a frequência, como não pode deixar de ser. Só que eu já vou te dar uma dica.
Já fica bem esperto com isso. A frequência de uma onda, ela é sempre constante. A única coisa de uma onda que nunca altera é a frequência. Então, isso já saiba que ela vai ser sempre constante. Já a refração é a passagem da onda de um meio para outro. Então, ela vai partir de um meio com uma característica, com uma velocidade, um comprimento de onda, e vai mudar para outro meio, com outra velocidade, outro comprimento de onda. A única coisa que não vai mudar nunca é a frequência, porque a frequência é o que caracteriza a onda, então ela não pode mudar, senão a onda se torna outra coisa. Bom, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Frequência é velocidade sobre o comprimento de onda. Como a velocidade, a frequência é igual, então eu posso falar que velocidade sobre o comprimento de um lado é igual a velocidade sobre o comprimento de outro. Se você quiser, põe as velocidades para frente, põe os comprimentos para trás. V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2. E é isso aí, gurizada. Valeu a atençãozinha de vocês, valeu a companhia. A gente se fala nos atendimentos e pessoalmente em breve, se tudo der certo. Vou deixar o exercício, qualquer coisa, dá um grito. Tamo junto, professor Afonso mandando um beijão para vocês. Até mais.